O Bitcoin seja louvado! Daniel Fraga, 2012. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Depois da grande crise econômica de 2008, a qual vários bancos considerados invencíveis deram sinais de fraqueza e outros faliram, a solução dada pelo Federal Reserve, o Fed aí para os íntimos, foi a injeção de liquidez na economia, em outras palavras, a impressão desenfreada de dólares. A medida amenizou a crise para os grandes bancos, porém inflacionou a moeda e prejudicou os americanos, os quais ainda amargavam as consequências da crise que foi causada justamente pelo incentivo dado pelo governo para que bancos oferecessem crédito imobiliário, entre outros. No dia 31 de outubro de 2008, um perfil anônimo em um fórum de criptografia lançou um white paper, que é um tipo de guia que revelava um projeto de um ativo criptográfico que serviria como um sistema de pagamentos descentralizados sem a influência de terceiros. No ano seguinte, em 2009, foi lançado o bloco Gênesis do Bitcoin. Esse bloco aí, além da informação matemática necessária para iniciar a rede Bitcoin, tinha uma mensagem, uma manchete, parte da capa do jornal The Times daquele mesmo dia, para provar que o bloco tinha sido produzido de fato naquele dia. A manchete, coincidentemente, ou não, era: chanceler prestes a oferecer o segundo resgate para os bancos. Antes do Bitcoin, a única saída para os investidores era utilizar ouro ou prata como reserva de valor. O Bitcoin é conhecido como ouro digital devido ao seu código, que faz necessário utilizar força computacional, indiretamente energia elétrica, para a criação de cada bloco. O Bitcoin foi programado com um mecanismo que faz com que a cada 4 anos a recompensa pela criação de cada bloco caia pela metade, até que em 2140 o Bitcoin chegará a um número de 21 milhões de unidades. A partir daí, os mineradores serão pagos através de taxas de transferências. No dia 23 de abril de 2011, Satoshi fez o seu último acesso à sua conta do Fórum Bitcoin, desaparecendo logo em seguida, sem deixar rastros. Existem muitas teorias e especulações acerca do desaparecimento de Satoshi. Uns dizem que ele morreu ou perdeu a senha do fórum, e outros que ele fez isso para que o Bitcoin seja absolutamente descentralizado. Deixando as teorias de lado, a atitude do criador do Bitcoin, intencional ou não, blindou o preço do Bitcoin caso algo acontecesse com ele. Se Satoshi tivesse aparecido para o público, qualquer atitude dele influenciaria no preço. Os primeiros anos do Bitcoin foram turbulentos e voláteis. Muitos desdenharam dele, enquanto outros alegavam que era impossível que o ativo tivesse alguma valorização no futuro. A grande alta de 2017 colocou o Bitcoin na mídia mainstream, onde começou a explodir o número de relatos de pessoas que enriqueceram com ele. A grande correção que ocorreu no final do mesmo ano fez muitas pessoas perderem dinheiro, o que aumentou a desconfiança por parte desse grupo que era contrário ao ativo. Aqueles que possuíam bitcoins ou guardaram até hoje devem estar radiantes com essa nova alta histórica de 60 mil dólares. Com a pandemia mundial, governos no mundo inteiro tomaram medidas autoritárias de lockdown e fechamento da economia, o que resultou numa grande crise financeira e a impressão de bilhões de dólares. Estima-se que 40% de todos os dólares que circulam hoje foram impressos no ano passado. As consequências advindas dessas medidas impostas pelos governos elevaram a inflação da moeda fiduciária, aquela aí que não possui lastro em nada, apenas confiança que o povo possui por burocratas do Estado. Todos esses fatores culminaram em uma nova alta do Bitcoin que foi iniciada no final de novembro de 2020, fazendo com que o preço disparasse de 10 mil dólares para preços que beiram agora os 60 mil dólares ou por volta de 340 mil reais e que estão mudando aí constantemente e provavelmente quando essa matéria for pro ar já vão ser diferentes.
O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou pacotes de estímulos na casa dos 2 trilhões de dólares. Em um primeiro momento, esse estímulo pode até fortalecer a economia, mas a longo prazo levará a uma grande inflação. Como o Bitcoin é um ativo deflacionário, ou seja, possui um número fixo de unidades, ele passou a ser visto pelos grandes fundos e investidores institucionais como uma reserva de valor, semelhante aí ao papel que o ouro desempenha. Talvez eles não saibam que o Bitcoin é muito mais que uma simples reserva, mas uma grande arma a favor da liberdade que diminuirá drasticamente o poder dos estados e transformará o valor da moeda fiduciária em pó. Os estados começaram a perceber isso, pois nas últimas semanas vimos notícias aí de presidentes de bancos centrais e a secretária do Tesouro americano criticando o Bitcoin e pedindo que ele seja regulado devido ao seu envolvimento com lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. No dia 8 de fevereiro, a Tesla, uma empresa de carros elétricos cujo dono é Elon Musk, um dos homens mais ricos do mundo, anunciou a realização de uma compra de 39 mil Bitcoins, que na época valiam aproximadamente 1,5 bilhões de dólares. No passado, Elon já havia citado o Bitcoin e outras criptomoedas, excepcionalmente a Dogecoin, uma moeda de meme do cachorro Shiba que valorizou um montão por causa de algumas piadas feitas pelo Elon. Por sua grande influência, ele consegue mover o mercado. No momento do anúncio da compra, até o momento em que estou escrevendo este artigo, o Bitcoin subiu de 38 mil dólares para 60 mil. Essa subida impressionante começou a pressionar os grandes bancos a considerarem oferecer serviços em criptomoedas, o que consequentemente levará a mais subida de preços. Há um caso recente aí na Nigéria, onde um senador criticou o Bitcoin. Segundo ele, o Bitcoin teria deixado a sua moeda inútil, justificando aí que seu filho havia comprado 3 Bitcoins há muito tempo e que hoje vale milhões de vezes a mais do que a moeda nigeriana. Para reafirmar o poder descentralizado do Bitcoin, mesmo com a proibição dele por parte do Banco Central nigeriano, a moeda continua firme e forte e, como consequência, aumentou drasticamente o número de transações P2P, de pessoa a pessoa, o que torna ainda mais difícil o rastreio das transações. Outra vitória para o Bitcoin foi a sugestão de um dos diretores do Twitter para pagar seus funcionários com a moeda. O diretor financeiro do Twitter, Ned Segal, disse que a empresa estuda pagar seus funcionários com Bitcoin. A declaração foi dada em entrevista à rede de televisão norte-americana CNBC no início de fevereiro. A proposta ainda está em análise e a empresa não adotou nenhuma mudança. De acordo com Segal, a criptomoeda poderia ser usada também para pagar fornecedores ou prestadores de serviços. Isso seria um grande passo em direção a um futuro de dinheiro descentralizado e menos controle estatal. Esse movimento era inevitável, pois a partir do momento em que uma empresa grande como a Tesla entra no Bitcoin, as outras precisam entrar também para não ficarem para trás. Até os estados terão que colocar Bitcoin em suas reservas. A partir desse ponto, isso seria uma sentença de morte para a moeda fiduciária. A genialidade de Satoshi é inegável. Ele criou uma forma descentralizada de dinheiro tão poderosa que pode destruir estados, onde quem gera valor para a sociedade é recompensado pelo mercado. Em um futuro aí onde o Bitcoin é a moeda mais forte, a reserva de valor mundial, Satoshi Nakamoto se transforma então no homem mais rico do mundo. A reflexão é clara, os estados não cairão sem lutar, mas como diz um grande homem que eu conheço, o estado é que nem um mastodonte no piche, quanto mais ele se mexe, mais rápido afunda, e se ele ficar parado, ainda morrerá, mais cedo ou mais tarde. Eu não ficaria longe do Bitcoin se eu fosse você. É uma ótima forma de não ter o seu valor atrelado ao Estado e dependente aí da honestidade de políticos. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Gustavo Ancap, revisado por Paulo Almeida e narrado por BitDove. Se gostou do vídeo, não deixe de deixar a sua curtida e compartilhar em suas redes sociais. Se quer ser notificado de novos vídeos, clique em inscrever-se e depois no ícone do sininho. Até a próxima. Tchau!